O livro de Enoque é um dos exemplos mais conhecidos de apócrifos bíblicos, mas não é aceito por quase nenhum judeu ou cristão, sendo um antigo texto hebraico que trata do Apocalipse, dos demônios, dos anjos e dos nefilins. Historicamente, o autor do texto é desconhecido, mas eles são datados de 200 anos antes de Cristo, e existem evidências que mostram que os antigos judeus e os primeiros cristãos estavam bem cientes disso. Hoje, é considerado apócrifo, tanto por judeus como por cristãos, embora os judeus etíopes e alguns cristãos etíopes o considerem canônico. Mas o que é o livro de Enoque e o que ele nos diz sobre o céu, os anjos e os demônios? Por que foi removido da Bíblia e agora é apócrifo? O que Jesus disse sobre isso? O livro de Enoque consiste em 5 seções: o livro dos vigilantes, as semelhanças de Enoque, o livro astronômico, o livro dos sonhos e a epístola de Enoque. O primeiro livro detalha o nascimento dos Nefilim, os gigantes, após a queda dos anjos conhecidos como Grigori, ou vigilantes. O segundo livro é sobre o Messias e o fim dos tempos. O terceiro livro descreve as estrelas, o sol e a lua, e muito mais, descritos por um dos anjos, e fornece um tipo de calendário definido para o sol, um calendário solar. Notavelmente, isso é contraditório com o calendário lunar que o judaísmo usa tradicionalmente. O quarto livro tende a descrever uma visão da história do povo de Israel, que vai muito além do dilúvio, do êxodo, do primeiro e muito mais, até o fim dos tempos e a era messiânica. O livro final descreve novamente a história do mundo e do futuro, bem como ensinamentos para a próxima geração. Também descreve a natureza dos justos e dos pecadores. Por que o livro de Enoque foi removido da Bíblia? A resposta curta foi que, para começar, nunca esteve na Bíblia. Uma resposta mais longa, porém, seria abordar por que nunca foi canonizado na Bíblia. Em relação à Torá, o motivo exato é objeto de algum debate, mas existem algumas teorias. Em particular, uma teoria frequentemente citada é o facto de o livro de Enoque descrever anjos caídos, uma questão de considerável tensão. Quem escreveu o livro de Enoque? A verdadeira autoria do livro de Enoque é desconhecida, mas acredita-se que seja obra de vários autores diferentes, ao longo de centenas de anos, com cada porção tendo sido adicionada separadamente. Tradicionalmente, porém, é atribuído a Enoque, o bisavô do Noé bíblico. O próprio Enoque é mencionado na Bíblia como existente, e é o 7º dos 10 patriarcas que existiram antes do dilúvio. Há outra figura chamada Enoque, mencionada na Bíblia, sendo o outro filho do bíblico Caim. Embora esta seja a extensão de suas menções em textos judaicos canônicos, Enoque é mais mencionado em textos cristãos, bem como em textos mórmons. Como figura da tradição abraâmica, acredita-se que Enoque também tenha sido mencionado no Islã, e alguns o identificam com o profeta Idris. A tradição também afirma que Enoque escreveu 2 outros livros de Enoque, que são muito diferentes e não são considerados relacionados. No terceiro livro de Enoque, entretanto, foi afirmado que Enoque era, na verdade, o anjo que pronunciou a palavra de Deus, Metatron, e se tornou uma figura em algum pensamento cabalístico. O que Jesus diz sobre o livro de Enoque? Apesar do fato de que o livro de Enoque teria sido conhecido durante sua vida, Jesus Cristo nunca menciona ou faz referência ao livro de Enoque no Novo Testamento. No entanto, alguns de seus apóstolos o fazem, e existem referências no Novo Testamento. Na tradição se define que o livro de Judas seja escrito por Judas, o irmão de Tiago. O livro de Judas cita uma parte do livro de Enoque. Em Judas 1, verso 9 diz: Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés,
não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: O Senhor te repreenda. Judas 1, verso 14. Quanto a estes foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que veio o Senhor entre suas santas miríades. Judas 1, verso 15. Para exercer juízo contra todos, e para fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. E no livro de Enoque encontramos: E eis que ele vem com 10.000 santos, para julgar sobre eles e destruir os ímpios, e lutar contra toda a carne em relação a tudo o que os pecadores e os ímpios fizeram e forçaram contra ele. No 50º ano, no 7º mês, no 14º dia do mês da vida de Enoque. Na parábola, vi como o céu dos céus estava abalado violentamente, e o santo do Altíssimo e os anjos, milhares e 10.000 vezes 10.000, ficaram extremamente perturbados. E agora encontramos um problema sério. Se Judas é um livro considerado canônico, ou seja dito sagrado, e este livro cita profecias de um outro livro, e se profecias só podem vir de Deus, como dizer que o livro de Enoque não é profético uma vez citado por Judas? Ou consideramos o livro de Judas não canônico, ou o de Enoque canônico? Pois Judas não estava fazendo uma referência histórica. Por exemplo, se um livro bíblico cita um dado histórico, o livro histórico é histórico. Não tem a ver com algo inspirado. Mas se cito uma profecia de um livro, estou dizendo que aquele livro tem uma profecia. E se eu considero que toda profecia é divina, então o livro se enquadra como material divino. Encontramos características que descrevem que tenha fundamentos nos escritos do Pentateuco. Deuteronômio 33, verso 2 diz: O Senhor veio do Sinai e lhes alvoreceu de Seir, resplandeceu desde o monte Parã, e veio das miríades de santos. À sua direita havia para eles o fogo da lei. Mas o modo textual de Enoque se encontra em semelhança aos profetas menores, como Oséias, Zacarias e Malaquias. Enoque cita diversos nomes de anjos, o que não pode ter vindo da linha do Pentateuco, pois Moisés não cita nome de anjos. Miguel, que é um nome grandemente citado em Enoque, é citado a partir de Daniel. Logo, Enoque vem de uma ligação de base, após o sistema persa. Ora, a própria escrita hebraica mudou depois de serem prisioneiros da Pérsia. Mas e como se resolve então o livro de Enoque? Vamos pensar. Primeiro, temos o início da linhagem de Adão, com a morte de Abel, e expulsão de Caim. Temos a linhagem de Sete, e nela encontramos o sétimo depois de Adão. Este é Enoque. Ele, tendo recebido as profecias e guardado as antigas histórias, teria que passar essa mensagem por fator oral. Chegamos a Noé e o dilúvio, em que Noé e sua família se salvaram. Os relatos de Enoque teriam que estar salvos na mente de Noé. Depois vem a formação da linhagem de Sem e a divisão das línguas na Torre de Babel. E ainda assim, somente os da linhagem de Sem teria os relatos de Enoque. Surge Abraão, depois de muito tempo, de uma linhagem em Ur dos Caldeus. Esse Abraão sai de Ur e caminha por diversas terras, e teria ainda que conservar os relatos de Enoque. Ocorrem os problemas familiares com Jacó e Esaú. Jacó se torna Israel e gera 12 filhos. Ocorre o período de escravidão no Egito. E aí, depois de muito tempo, aparece Moisés, que dá início à escrita hebraica. O livro de Enoque foi dividido em aproximadamente 100 capítulos, com aproximadamente 10 versículos cada. Chegaria guardado mentalmente toda essa informação até Moisés escrever? Depois de toda a diversidade de acontecimentos catastróficos citados? Lemos um dos versículos de Enoque, capítulo 69, verso 2, o seguinte: E eis que os nomes desses anjos, o primeiro deles é Semiasa, e o segundo Artaquifa,
e o terceiro Armen, e o quarto Cocabiel, e o quinto Turiel, e o sexto Ramiel, e o sétimo Daniel, e o oitavo Nucael, e o nono Baraquiel, e o 10º Azazel, e o 11º Armaros. E isso continua. Seria possível gravar de cabeça toda essa lista, somado a todos os outros textos de cabeça? Além disso, os livros do Pentateuco são quase totalmente livres de nomes de anjos, no qual encontramos Azazel em Levíticos. Mas os nomes de anjos só vêm realmente aparecer nos livros após o cativeiro persa, e a forma de escrever o livro de Enoque aparece nos modelos dos profetas menores. Ou seja, sua aceitação só poderia ser por um profeta que teve visões sobre Enoque. Fora isso, pode ser apenas uma mistura de uma história muito antiga que alguém tenha ampliado extremamente. Ou seja, a história de Enoque tenha se conservado apenas algumas linhas desconexas e alguém criou sobre elas e deu o nome de Livro de Enoque. De fato, a existência de Judas e sua citação ao livro de Enoque só determina que uma pessoa consciente tenha uma visão muito mais profunda sobre o que realmente pode se considerar realmente inspirado e o que seja algo criado e imaginado. É de fato uma visão muito infantil determinar que Deus tenha unido os livros da Bíblia, como é hoje a Bíblia protestante, principalmente contendo livros como Judas, Cantares e outros textos, que em textos mais antigos não aparecem. Uma visão muito mais adulta e consciente envolve analisar com lógica e organização textual racional os textos da Bíblia, imaginando uma entidade que tenha criado o universo com lógica matemática e perfeita ordem. Se você chegou até aqui no final do vídeo comigo, deixem nos comentários a palavra-chave, Mistérios de Enoque. E se você gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever, clicar no like e ativar o sininho de notificações para ajudar meu trabalho. Deixem suas opiniões e sugestões de novos vídeos. Até mais!